O ano de 2024 começou com tudo para a torcida do Corinthians. Agora, com Augusto Melo na presidência, o Corinthians nos últimos dias teve diversas novidades, como 3 novos reforços oficializados e também o anúncio de um grande novo patrocinador master. Querendo competir em 2024 com os principais times do Brasil, o time alvinegro pretende se movimentar ainda mais no mercado à procura de mais reforços. Você verá nesse vídeo quem já chegou para o Corinthians e quem ainda pode chegar nessa janela de transferências. Vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes de eu falar sobre os jogadores que já chegaram e que podem chegar ao Corinthians, queria fazer 2 observações sobre a montagem de elenco do Corinthians para essa nova temporada. Primeiramente, o Corinthians está fazendo uma coisa muito importante, que é dar uma rejuvenescida no seu elenco. Ao longo dos últimos anos, uma coisa que sempre se comentou a respeito do elenco do Corinthians é que era um elenco muito envelhecido. Ainda você tinha Gil, tinha Giuliano, tinha Renato Augusto, já não renovou com esses 3 jogadores. Ainda tem Cássio, ainda tem Fagner, mas pouco a pouco você vai mudando um pouco o perfil do seu elenco, o que já é bem interessante. E vocês vão conseguir entender isso quando eu mostrar os jogadores já confirmados pelo Corinthians. Outro ponto fundamental na montagem do elenco para a temporada de 2024. O Corinthians já tem um treinador, e é um treinador que é especialista na montagem de elencos, na recuperação de jogadores, que é o Mano Menezes. Um treinador já identificado com o clube, que tem credibilidade no mercado, um treinador vencedor. Então isso também é muito importante quando você está começando uma temporada. Você já tem um treinador que está desde o último ano. Então ele começa o ano já conhecendo os jogadores, conhecendo como o time funciona. Isso também é um ponto que tem que ser levado em consideração. Já coloca o Corinthians à frente de times que, por exemplo, ainda não têm um técnico. Agora sim, vamos falar dos reforços do Corinthians, dos já confirmados e os que ainda podem chegar. Vamos começar pela zaga, porque o Corinthians está avançando para fechar com 2 novos zagueiros. Após a saída do Gil, que não renovou o contrato e foi para o Santos, e do Bruno Mendes, que não renovou e foi jogar no futebol espanhol, o Timão está avançando por 2 nomes. O primeiro é do zagueiro equatoriano Félix Torres. Ele tem 26 anos e hoje está no Santos Laguna do futebol mexicano, onde tem contrato até 2025. No caso dele, a negociação já está muito avançada e ele deve em breve ser o novo zagueiro do Corinthians. Félix Torres, que pelo Santos Laguna em 2023 estava com 18 partidas disputadas e 5 gols marcados. Então, é aquele tipo de zagueiro que manda bem quando vai ao campo de ataque. O outro zagueiro que pode ser contratado é um velho conhecido de Lucas Veríssimo dos tempos de Santos, que é o zagueiro Gustavo Henrique. Gustavo Henrique está com 30 anos e há poucos meses foi comprado pelo Valladolid da Espanha, time do Ronaldo Fenômeno. Então ele foi comprado, estava jogando agora a 2ª divisão, mas já está voltando ao futebol brasileiro para defender o Corinthians. Lembrando que aqui, além de ter jogado pelo Santos, junto com o Veríssimo, ele jogou também no Flamengo, mas no Flamengo não foi tão bem como tinha ido no Santos. O bom é que se o Corinthians de fato contratar o Gustavo Henrique, vai ter uma dupla de zaga que já é entrosada. Ele tem contrato com o Valladolid ainda até 2026 e na atual temporada tem 13 partidas e 1 gol marcado. Mas a contratação dele, assim como a do Félix Torres, também já está muito bem encaminhada. Agora chegamos para a lateral esquerda, onde o Corinthians tem 2 novos reforços. O primeiro é o Hugo, lateral esquerdo de 26 anos, que estava na última temporada defendendo o Goiás, mas ficou livre no mercado e então assinou com o Corinthians. No caso, o Hugo só não foi ainda anunciado oficialmente pelo Corinthians por questões burocráticas, mas até agora na reapresentação do elenco, o Hugo já estava junto com seus novos companheiros. Agora, o lateral esquerdo que já foi oficializado foi o colombiano Diego Palacios. Palacios foi contratado a custo zero após o fim do seu contrato com o Los Angeles FC lá dos Estados Unidos. Firma contrato até 2027. Na sua última temporada no futebol norte-americano, Palacios disputou 45 jogos e ajudou com 4 assistências. Então, ele e Hugo ficam nas posições que eram de Fábio Santos e Matheus Bidu. Indo agora para o meio campo, o Corinthians contratou um novo volante. O nome contratado pelo Timão e já anunciado oficialmente foi o volante Ranieri, de 27 anos.
Ele foi contratado do Cuiabá, onde foi destaque no ano passado, por 13 milhões e meio de reais, e assinou um contrato até 2028. Ainda para o meio campo, o Corinthians está tentando contratar outros dois nomes. O primeiro é o Caio Alexandre, meio-campista do Fortaleza, que foi muito bem em 2023 e tem nesse momento negociações muito bem caminhadas para ser o mais novo reforço do Bahia. O Corinthians está tentando atravessar o negócio, mas o Bahia está bem avançado para ter Caio Alexandre por 5 anos. Ele que vem de uma temporada onde ajudou o Fortaleza a ser finalista da Sul-Americana e em 65 jogos marcou 5 gols e deu 6 assistências. Então é um jogador que, pela qualidade e pela fase que vive, faz todo sentido tá no radar do Corinthians. Agora, apesar do Caio Alexandre estar na mira, o nome que o Corinthians mais tem interesse, já fez proposta por ele até em 2023, é o meio-campista Eric, de 26 anos. Ele joga no Atlético Paranaense, é um jogador muito bem avaliado no mercado, então o Corinthians está tentando novamente seduzi-lo para contratá-lo. O Eric tem contrato com o Atlético Paranaense até 2026 e vem de uma temporada muito boa. Mesmo sendo um jogador de meio campo, foram 59 jogos com 8 gols marcados e 6 assistências. Um jogador bem completo e que, se o Corinthians quiser contratar, vai ter que desembolsar uma boa grana. Porque ele é um jogador jovem que tem qualidade e o Atlético Paranaense é um time também com quem é muito difícil você negociar. Agora vamos falar de meias, começando com um meia que já foi confirmado pelo Corinthians. O Timão anunciou, junto com o Diego Palacios e junto com o Ranieri, o argentino Rodrigo Garro, de 25 anos. Ele foi destaque no futebol argentino em 2023, defendendo o Talleres, e acabou sendo contratado por 29 milhões e meio de reais, com contrato até 2027. O Corinthians estava necessitado de um jogador com o perfil do Rodrigo Garro, que na temporada passada pelo Talleres, em 44 jogos, teve 8 gols e 9 assistências. Então, de fato, o time alvinegro precisa de um novo cérebro no seu time após a saída do Renato Augusto, que foi jogar no Fluminense. E é o seguinte, o Rodrigo Garro pode não ser o único argentino a ser contratado pelo Corinthians para 2024. Afinal, o Timão, junto com o Botafogo, tem interesse na contratação do meio-atacante Benjamin Rollheiser, de 23 anos. Ele foi destaque em 2023 pelo Estudiantes e nesse momento está na mira do Benfica de Portugal também. Inclusive o Benfica, até por se tratar de um time europeu, é hoje a prioridade de Rollheiser e do seu staff. Mas é um meia canhoto de muita qualidade, enfrentou o Corinthians na última Sul-Americana, muito bom de bola. Não à toa, em 2023 teve números excelentes. Foram 12 gols e 8 assistências em 57 jogos disputados. Bom de bola, tem contrato com o Estudiantes até 2025, mas é aquilo. Fica difícil para o Corinthians e para o Botafogo competirem com o Benfica, que é um time estruturado, um time de camisa também e que praticamente todo ano está jogando a Liga dos Campeões. Agora vamos falar de atacantes, começando com um jovem atacante, que aqui no Brasil surgiu bem no Fluminense e hoje está no Real Betis da Espanha. Por esse jogador, o Corinthians já fez proposta oficial. É o atacante Luiz Henrique, de 23 anos. Atacante canhoto, de habilidade, de lado de campo, rápido. Ele recentemente esteve na mira do Fluminense e do Flamengo por uma volta ao Brasil por empréstimo. O Corinthians recentemente entrou nessa briga. O Timão ofereceu 2 milhões de euros para ter Luiz Henrique por empréstimo de uma temporada. E a ideia era de que, ao final do empréstimo, o Timão tivesse a possibilidade de comprá-lo em definitivo, pagando 12 milhões de euros. A princípio, esse modelo de negócio não agrada o Real Betis, que só pensa em se desfazer de Luiz Henrique se for de maneira definitiva. Mas enfim, ótimo nome que o Corinthians foi atrás também. É um jogador novo ainda, se voltasse para o Brasil depois poderia tranquilamente ser negociado com a Europa, até pelo estilo de jogo que ele tem. Enfim, Corinthians se movimentando bem no mercado nesse sentido. E o último nome desse vídeo, que esse sim é mais difícil, até por declarações do próprio presidente Augusto Melo, é o atacante Roberto Firmino, de 32 anos. Ex-jogador do Liverpool da Inglaterra e também da seleção brasileira, que hoje está jogando no Al Ahly da Arábia Saudita, onde tem contrato até a metade de 2026. Firmino, nos últimos dias, foi colocado de certa forma no mercado. Ele quer se transferir porque não está atravessando um bom momento no Al Ahly. Só para vocês terem uma ideia, ele foi contratado com moral, chegou com a camisa 10 e com a faixa de capitão. Porém, desde outubro, ele não inicia um jogo entre os titulares. E desde o final de novembro, está tendo que lidar com o falecimento do seu pai. Então tudo isso está pesando para que agora Firmino pense em ir embora da Arábia Saudita. E ou volte para a Europa ou volte para o Brasil. Claro que hoje o futebol brasileiro não tem condições de pagar o salário do Firmino, que ganha por volta de 10 milhões de reais por mês.
Mas é aquilo, a janela vai passar, o Corinthians e o Atlético Mineiro são times do Brasil que têm interesse no Firmino, e caso, até o fim da janela, algum time da Europa não apareça disposto a contratá-lo, aí sim, Corinthians e Galo podem passar a ter alguma chance. Ainda mais que no passado, Firmino já revelou que é torcedor do Corinthians. Nessa temporada pelo Al Ahly, Firmino disputou 19 jogos, marcando 3 gols e dando 3 assistências. Um desempenho bem aquém de tudo que se esperava dele após tudo que ele fez no Liverpool e na seleção. O Al Ahly o contratou para ser o cara e hoje ele é reserva. Agora queria saber de você aqui nos comentários, você torcedor do Corinthians, gostou dos reforços do time já confirmados para essa temporada? E dos nomes que ainda podem chegar? Qual na sua opinião seria o mais essencial, tendo em vista como o time está atualmente? Comenta aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa segunda. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!